Vamos falar sobre catástrofes. E nesse tempo em que estamos vivendo coisas terríveis na natureza, não é? Mas aí a gente poderia falar sobre duas grandes catástrofes nesse final de semana em nosso país. Interessante observar que elas acontecem em dois lugares que são precedidos com a palavra Rio. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Depois são catástrofes de naturezas diferentes. Temos a catástrofe geográfica no Rio Grande do Sul e o país inteiro se volta para aquele povo que é nosso irmão. E a catástrofe no Rio de Janeiro. Essa é moral. Então é uma geográfica e outra moral. De um lado, Rio Grande do Sul, a dor pela perda, a saudade, o que poderíamos dizer, tanta coisa que marca a situação psicológica, religiosa, sentido de vida, tudo que a gente puder imaginar com relação àquele estado, aquelas pessoas. Algo sem precedente. É muita dor espalhada por toda parte. E nós nos reunimos, nós nos organizamos, as instituições, de modo geral, a igreja, empresários e tantos outros estados, procurando ajudar a essa população. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, famílias de modo geral, tantos que perderam tantas coisas. Perderam bens e perderam pessoas. Não dá para dizer o tamanho da dor. Não vou exprimir aqui porque eu não vou conseguir dizer. Só observando, sentindo e procurando fazer o que é possível. O país inteiro de joelhos, o país inteiro clamando a Deus, pedindo força, esperança e luz para saber o que fazer. Por outro lado, temos uma situação complicada, porque aí vem a catástrofe moral. Rio de Janeiro. Ali o que há de pior no ser humano é manifestado, com apoios, porque aí há uma população de pé, do Brasil e de fora do Brasil, mais de 1 milhão de pessoas, adorando uma mulher que ali não está agindo em nome de Deus, mas como um braço do inferno, conduzindo uma multidão para o inferno. Não quero dizer com isso que ela já está condenada, não, porque há a possibilidade da conversão, da mudança de vida, mas como ela mesma disse, excomungada já pela igreja, pelas suas aberrações, pelos seus erros, por aquilo que ela faz de mais nojento e cruel contra a fé. Então ali se veste Nossa Senhora para deturpar e ridicularizar a pequenina de Deus, a mãe dele, que ele escolheu como sinal de salvação, instrumento de salvação, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Rei do Universo, a cruz, quer dizer, manipulação de modo geral. E ali com atos abomináveis, à vista de todos. Interessante que existe ainda aqueles que aplaudem, que valorizam,
E existe também aquela rede, que só pode ser uma porta infernal, que transmite tudo, que conclui o seu jornal sem tratar do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas na alegria de mostrar aquele show, aquele espetáculo que somente pode causar, se fosse possível, alegria ao inferno. Rio de Janeiro, catástrofe moral. Rio Grande do Sul, catástrofe geográfica. Para esta, o Brasil volta os olhos e dobra os joelhos diante de Deus. Para aquela, implora a Deus por misericórdia, perdão e salvação deste país. Que situações contrárias que marcam catástrofes terríveis no ser humano. Volto a dizer, 2 rios sendo devastados. Agora, tudo isso certamente como consequência de outras catástrofes. Nós vivemos uma verdadeira catástrofe política no país. E digo com clareza a você, com todas as forças, quando a cabeça está poluída, quando a cabeça está doente, o corpo acompanha. Nós estamos vendo no Brasil uma verdadeira decadência de tudo, de todos os valores. Uma decadência política. É tudo em vista de si mesmo, explorando o outro de qualquer jeito. Quer dizer, é uma verdadeira destruição da pessoa, a destruição do Estado, a destruição da nação, o país inteiro sendo jogado no lamaçal da corrupção. Estamos vivendo, repito, uma verdadeira catástrofe na política. Basta ver agora a reação de quem comanda a nação com relação ao Rio Grande do Sul. Cadê o Exército? Onde estão as Forças Armadas para acudirem ali a todos? Que silêncio é esse? Que silêncio é esse? Eu vi no jornal que queriam criar aí uma onda de Pix aí para mandar para o governo ser responsável. Quem vai mandar dinheiro para o governo? As instituições precisam se organizar, Igreja Católica, outras igrejas, o mundo empresarial ao lado de alguns competentes políticos para fazer esse trabalho de restauração. E aí restauração física, restauração psicológica, restauração de tudo, minha gente. Repito, há uma devastação política antes de uma devastação geográfica. Há também uma catástrofe na cultura. A imoralidade, ela não está presente somente em quem governa. Ela está impregnada, enraizada no cinema, na TV, no jornalismo, nas escolas, nas universidades, em livros propagados como coisas assim da atualidade, fortíssimos, belos, nos esportes, em tudo. Tudo aquilo que envolve o serviço do ser humano. Há um enraizamento do mal. Parece que é uma coisa que está ali mesmo com vontade de destruir tudo. Então o mal está enraizado na política, o mal está enraizado na cultura. Então aquilo que foi programado para ser uma ideia, por exemplo, de Gramsci, para destruir a igreja, envolvendo toda a cultura em tudo no mundo onde se faz presente o ser humano, é o mal de modo geral que ainda supera tudo isso. É a degradação total da pessoa humana.
o país está sendo devastado culturalmente. O que se manifestou ali, naquela aberração do Rio de Janeiro, mostra como se encontra esse casamento político com a cultura destruidora da dignidade humana. Isso só pode ter um sopro que não é o do Espírito Santo. Não é o do Espírito Santo. Há uma mão invisível, não econômica aqui, mas uma mão invisível espiritual, que está tornando a mente do ser humano uma verdadeira delinquência. O que é que se pode dizer do que aconteceu no Rio? Que catástrofe! Que falta de respeito! Que desumanidade sem tamanho! Quando um pai de família, ou quando os responsáveis por uma casa colocam uma sujeira dentro de casa, é sinal de que não tem nenhum respeito, nenhuma preocupação com a casa. É claro que isso acontece. Por aí, espalhado por toda parte. Quando um governo de um país permite uma sujeira dessa, ele não está nem aí para a nação. Ele não se importa com nada. Ao lado dessa catástrofe política e também cultural, tem a religiosa. Nós vivemos tempos sombrios. No mundo religioso há uma verdadeira catástrofe. Você vê, por exemplo, cristãos querendo rezar o terço no seu templo, na sua igreja e não poder. Quer dizer, não poderem, serem expulsos dali por aquele que deveria respeitá-los, representá-los como pastor. Que aconteceu, por exemplo, na igreja de São Jorge, em Porto Alegre, antes dessa catástrofe aí geográfica. Bênção para casais irregulares e pares homoafetivos, contrariando tudo aquilo que está na palavra de Deus. Batismo para as novidades aí, para essas mudanças que estão acontecendo, que ferem o ser humano, batismo para transgêneros. Defesa do materialismo, colocando socialismo, comunismo, tudo no auge, esquecendo da verdadeira revelação e do objetivo primeiro da criação, que é a comunhão com Deus, a vida eterna oferecida por Jesus. O desrespeito litúrgico, relativização dos sacramentos, falsificação da mensagem salvífica. Uma leitura que se faz da palavra de Deus que não é a leitura querida por Deus, a revelação de Deus, precisamente. É a deturpação de toda a Sagrada Escritura o que está acontecendo. É manipulação da palavra, culto idolátrico sendo promovido, falta de fé. Que catástrofe religiosa terrível, unida a essa cultura desastrosa, contrária ao ser humano, essa política corrupta. Pois é, o Brasil, e aí eu não estou querendo entrar em outros lugares, o Brasil está passando por isso. O que esperar? O que fazer? Desanimar? Jamais. Sair desta catástrofe, com certeza. É preciso que o Brasil reconstrua a política, salve a cultura e que quem for religioso procure a santidade para eliminar de vez essa catástrofe na vida da fé. Voltemo-nos para Deus. É chegado o momento. Não percamos mais tempo. É agora. Que Deus te ilumine, que Deus te proteja.
Unamo-nos, não à catástrofe do Rio de Janeiro. Unamo-nos aos nossos irmãos queridos, os inocentes que padecem, justos que sofrem e que têm motivos para dar passos, mas ao mesmo tempo aqueles que se entregaram ao mal, que também passam pela mesma desgraça dos acontecimentos. Unamos a eles, pedindo a Deus misericórdia, força. Que surjam homens e mulheres de boa vontade para ajudar na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Unidos estamos e unidos nós venceremos, com a graça de Deus. Fé em Deus. Dobremos os joelhos e lutemos juntos. Que Deus te abençoe.